Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Essa é uma história que eu ouvi diretamente do meu tio Jair, e que, mesmo após anos da sua partida, ainda me assombra. Ele, um homem do mato por essência, conhecia cada sussurro da natureza como poucos. Para ele, o cheiro da terra úmida já anunciava a chuva que se aproximava, e o silêncio da mata não era vazio, mas sim um rádio ligado, transmitindo mensagens que apenas os mais conectados à vida ribeirinha conseguiam captar. Era uma noite em 1998, um ano de grande cheia no rio Arraias, bem aqui no coração do Tocantins. Naquele período, as águas se expandiam, cobrindo o que antes era terra firme e transformando a paisagem, enquanto a mata parecia sussurrar segredos antigos com o som do vento entre as folhas. Meu tio Jair e mais 3 amigos, o Zé Carlos, conhecido por sua calma inabalável, não importava a situação, o Neném, o mais jovem e afoito do grupo, sempre pronto para uma aventura, e o velho Piau, um ribeirinho experiente e com a alma cheia de causos e sabedorias ancestrais, decidiram sair para pescar. A ideia era simples: passar a madrugada jogando linhada, trocando histórias e proseando, uma tradição comum nas noites de lua cheia e rio transbordante. O pequeno motorzinho empurrava o barco de alumínio com um som quase inaudível, um zumbido discreto que se perdia na vastidão escura do rio. O céu estava limpo, um azul escuro profundo, salpicado por 1 milhão de estrelas que brilhavam intensamente, como diamantes incrustados na abóbada celeste. O rio, por sua vez, parecia um espelho escuro, quase preto, refletindo a imensidão noturna e cortando o meio da mata densa e impenetrável. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto incessante dos grilos, o pio ocasional e melancólico das corujas, e o barulho leve e hipnótico da água batendo ritmicamente contra o casco do barco. Depois de umas 2 horas de pesca, com alguns peixes prateados já no isopor, garantindo a janta do dia seguinte e talvez até um peixe frito no café da manhã, algo estranho e sutil começou a acontecer, algo que quebrou a tranquilidade daquela madrugada serena. O Neném foi o primeiro a notar, com seus ouvidos aguçados de jovem ribeirinho. Ele disse: "Gente, vocês estão ouvindo isso? Parece uma respiração pesada, ou alguém nadando bem devagar do lado do barco." Os outros, acostumados com os sons da natureza, riram, acharam que era só algum peixe grande se debatendo na água, talvez um surubim gordo, ou quem sabe algum bicho da mata atravessando o rio, coisa comum na região. Mas o som foi ficando mais alto, mais próximo, e inegavelmente mais nítido. Um barulho contínuo de água sendo mexida, uma espécie de chapinhar pesado e ritmado, que parecia estar ali, bem ao lado do barco, tão perto que dava a sensação de que a criatura estava nos seguindo. Os homens se entreolharam, e a brincadeira inicial se transformou em uma pontada aguda de apreensão, um frio na barriga. De repente, o Zé Carlos apontou para o escuro, com o dedo trêmulo, e os 4 viram, com os corações batendo forte no peito, uma silhueta inconfundível surgindo lentamente do breu das águas. Era uma criatura pequena, com pouco mais de 1,5 metros de altura quando flutuava na superfície, mas o que mais chamou a atenção foi a cor da pele, um negro brilhoso, úmido, que parecia reluzir à luz fraca e bruxuleante do lampião que iluminava o barco. Suas mãos eram estranhas, com membranas escuras e finas entre os dedos, como as patas de um anfíbio gigante. Os olhos eram o que mais aterrorizava, inteiramente pretos, sem pupilas visíveis, um abismo escuro e profundo, e ela encarava os 4 homens com uma intensidade perturbadora, como se já conhecesse cada um deles, como se estivesse lendo suas almas e seus medos mais íntimos. A criatura, com movimentos lentos e quase hipnóticos, começou a subir devagar na borda do barco. Os homens congelaram por alguns segundos, paralisados pelo terror que lhes roubava a capacidade de reagir. O motor do barco, inexplicavelmente, havia se desligado, mergulhando-os em um silêncio assustador,
e a luz do lampião tremia violentamente, parecendo refletir o medo que se apoderava de todos no barco. A coisa abriu a boca, e o som que saiu não era um grunhido animal, nem um rosnado de fera, era algo muito mais perturbador. Era um som parecido com um choro abafado, arranhado, quase um gemido de criança que parecia pedir socorro, mas, no fundo, a sensação era de que pedia por outra coisa, algo mais sombrio, algo que nos gelava os ossos, talvez sangue. Foi o velho Piau, com sua experiência de vida forjada nos perigos do rio, que reagiu primeiro. Num ato de desespero e coragem, ele pegou o facão que sempre levava amarrado na cintura, a lâmina reluzindo no escuro, e, num movimento rápido e certeiro, deu um golpe forte na mão da criatura, que já agarrava a lateral do barco com suas garras membranosas. Um jato de sangue escuro, quase preto, espirrou na água, misturando-se com a cor da noite, e o bicho soltou um grito agudo e horripilante, um som de dor e fúria que ecoou na mata toda, fazendo os pássaros noturnos voarem em disparada e os animais da floresta se calarem em um silêncio aterrorizante. Mesmo ferida, com a mão sangrando profusamente, a criatura tentou subir de novo, agora pela parte de trás do barco, como se estivesse determinada a entrar a qualquer custo. O neném, com a coragem impulsionada pelo pavor e pela adrenalina, pegou um remo pesado e bateu com força na cabeça dela, enquanto meu tio Jair, com as mãos tremendo incontrolavelmente, ligava o motor às pressas, fazendo o barco vibrar e o som do motor cortar o silêncio. Conseguiram se afastar, o barco deslizando sobre a água escura como se estivesse fugindo de um pesadelo, deixando a criatura para trás. A coisa mergulhou, deixando um rastro de bolhas e o sangue escuro na superfície do rio, que parecia absorver a escuridão da noite. Mas durante todo o longo e assustador caminho de volta, eles escutavam o som inconfundível da água sendo cortada, uma espécie de nado rápido e insistente, como se algo ainda os perseguisse, escondido nas profundezas. Um lembrete constante do que haviam encontrado e do terror que os havia marcado. Meu tio Jair e seus amigos nunca mais voltaram a pescar naquele trecho do rio Arraias. Aquele lugar se tornou um tabu, um ponto evitado a todo custo, um local onde a sombra daquela criatura parecia pairar. E toda vez que a cheia chegava, trazendo consigo a memória daquele terror, o velho Piau contava essa história de novo, sempre com os olhos fixos no chão, como se ainda pudesse ver a criatura, repetindo que tinha cortado a mão de um ser que não devia nem existir nesse mundo, que era uma afronta à própria natureza, uma aberração das profundezas. Alguns, os mais céticos, achavam que era apenas um tipo de espírito das águas, uma entidade esquecida e zangada com a presença humana. Outros, mais místicos e conhecedores das lendas ribeirinhas, diziam que era uma criatura ancestral, que mora nas profundezas dos rios amazônicos, um guardião sombrio de segredos antigos e perigosos. Mas todos em Santana do Araguaia, sem exceção, evitavam aquela parte do rio, especialmente quando as águas estavam altas e a noite caía, trazendo consigo uma escuridão mais densa e um silêncio mais perturbador. E até hoje, dizem que quando o rio Arraias enche, à noite, se escuta um lamento estranho vindo das águas escuras, um choro arranhado, quase humano. E que, às vezes, algo tenta subir nos barcos que ousam passar por lá em silêncio, buscando uma vingança silenciosa, ou talvez apenas a oportunidade de arrastar mais um para as profundezas geladas. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui, é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Segundo relato. Eu nunca fui de ter medo fácil, sabe? Sempre fui um homem do mato, com os pés fincados na terra de Santana do Araguaia, aqui no Pará. Meu nome é Juvenal, e em 1983, eu já tinha meus bons anos de labuta. Conhecia cada palmo dessa terra como a palma da minha mão. Sabia quando a chuva vinha só pelo cheiro da terra molhada, e ouvia o silêncio da mata como quem escuta uma boa moda de viola, cada farfalhar de folha, cada pio de pássaro. Era um tempo mais simples, mas as lendas, essas eram mais vivas do que nunca. Eu criava meus porcos, plantava minha mandioca,
E todo dia, sem falta, eu tinha que atravessar a famosa estrada do Fundão para ir até uma roça que eu tinha arrendado, um pedaço de chão onde eu cultivava minhas melancias, doces como mel, para vender na feira. A estrada do Fundão, por si só, já era um lugar que dava um certo arrepio, mesmo de dia. Era um caminho estreito, cheio de curvas fechadas e traiçoeiras, ladeado por um mato tão denso que parecia engolir a luz do sol. As árvores ali eram retorcidas, com galhos que pareciam braços nodosos, se esticando do emaranhado verde como se quisessem agarrar quem passava. Mas, a gente que é daqui, se acostuma com essas coisas, né? Com o tempo, o estranho vira parte da paisagem. Só que, naquela semana em particular, algo diferente começou a acontecer, algo que me fez sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima. Toda vez que eu passava por aquele trecho, fosse montado na minha mula Margarida, companheira de todas as horas, ou no meu cavalo de serviço, eu ouvia um assovio estranho. Era um assovio fininho, agudo, mas incrivelmente persistente, que parecia me seguir, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde comigo, mas sem querer ser encontrado. No começo, eu pensei que era coisa da minha cabeça, fruto do cansaço da roça ou da solidão do caminho. Deve ser algum sabiá do campo chamando a fêmea, ou algum bicho da mata, eu dizia para mim mesmo, tentando me convencer. Mas o assovio continuava, e a melodia, mesmo brincalhona, tinha algo de perturbador. Mas numa tarde nublada, daquelas que o céu parece chumbo e o cheiro de chuva forte está no ar, prenunciando uma tempestade que se arma, algo aconteceu. Eu voltava da roça, a mula Margarida trotando devagar, quando, ao passar perto de um jatobá bem velho, uma árvore colossal que parecia ser mais antiga que a própria mata, eu vi algo. No pé daquele jatobá, havia um tronco oco, largo, com uma escuridão profunda em seu interior, meio escondido entre o mato denso que cobria suas raízes. Até ali, a cena parecia normal, a paisagem de sempre, até que o assovio veio, mais forte, mais alto, e agora não havia dúvida, vinha dali, daquele tronco oco. Parei a mula, sentindo o arrepio gélido percorrer a minha espinha, e tentei olhar mais de perto, curioso e apreensivo ao mesmo tempo. E foi então que eu vi. Tinha um ser pequeno, com pouco mais de 1 metro de altura, de pele escura como o tronco da árvore, quase confundindo-se com as sombras. Na cabeça, um gorrinho vermelho vivo, que se destacava na penumbra da mata. Tinha uma perna só, mas pulava com uma facilidade danada, uma agilidade que desafiava a lógica, girando no ar, dando cambalhotas, como se tivesse nascido para isso, para pular e rodopiar. Aquela figura me olhava com um sorriso torto, debochado, e o assovio continuava, acompanhando o movimento dele, enquanto ele tirava o gorro da cabeça e o colocava de volta com uma rapidez impressionante, como se zombasse da minha incredulidade. Era ele. Não podia ser outro. Era o Saci. A criatura lendária do nosso folclore, o danado das matas, estava ali, diante dos meus próprios olhos. Minha mula, a Margarida, que até então parecia calma e acostumada com tudo, empacou de repente. Ela começou a bufar alto, a relinchar de medo e a empinar, jogando a cabeça para trás, recusando-se a dar mais um passo em direção àquela figura. Tentei acalmar o bicho, puxei as rédeas com força, falando com ela, calma, Margarida, calma, mas foi inútil. Ela, apavorada, disparou no meio do mato, em uma velocidade que eu não sabia que ela tinha, me derrubando com tudo no chão. Eu bati o ombro numa pedra, com um baque surdo que me tirou o ar, e fiquei ali no chão por uns segundos, atordoado, com a dor latejando no corpo, tentando entender o que diabos estava acontecendo na minha frente. Quando abri os olhos novamente, o Saci estava parado bem na minha frente, a poucos centímetros do meu rosto, com um olhar que me causou um terror indescritível. Os olhos dele eram escuros, profundos, e brilhavam como carvão em brasa na penumbra, fixos nos meus, penetrando a minha alma. Ele não falou nada, não proferiu uma única palavra, apenas me encarava com aquele sorriso debochado. O assovio cessou. De repente, ele estendeu a mãozinha e, num gesto rápido, quase imperceptível, puxou o meu chapéu, um chapéu de couro cru que era do meu pai, uma herança de família que eu usava com orgulho e que me acompanhava há mais de 20 anos. Aí ele riu. Mas não era uma risada comum, não.
Era uma risadinha fininha, debochada, quase um chiado, que me arrepiou dos pés à cabeça, congelando o sangue nas minhas veias. Depois, girou no próprio eixo, numa velocidade que desafiava a física, e sumiu num redemoinho de poeira e folha seca que se formou do nada. Parecia mágica, um truque impossível. O vento levantou do nada e cessou do nada, deixando um rastro de silêncio e o cheiro forte de fumo de rolo no ar, como uma assinatura. Fiquei ali um tempo, estirado no chão de terra batida, com o ombro dolorido e o coração batendo forte no pescoço, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mula havia sumido. Consegui me levantar, com os joelhos tremendo e as pernas bambas. Voltei para casa a pé, mancando, com a mente a mil, repassando cada detalhe daquele encontro sobrenatural. Minha mula só apareceu no outro dia, assustada, mas sem ferimentos graves. E o chapéu, bom, nunca mais vi. Sumiu como se tivesse sido engolido pelo mato, levado pelo Saci como um troféu da sua brincadeira. Desde aquele dia, a lenda se tornou realidade para mim. Toda vez que eu precisava passar por ali, sentindo o arrepio que já me era familiar, eu levava um pedacinho de fumo de rolo ou deixava um gole de pinga num copinho de alumínio, bem em cima do tronco oco do jatobá. Era a minha forma de pedir licença ao Saci, de mostrar respeito, de tentar manter a paz na estrada do fundão. E, de fato, nunca mais me incomodaram. Os assovios pararam, e as aparições também. Hoje, quando falo isso pro povo mais novo, os que só conhecem o celular e a televisão, eles riem. Dizem que era sonho, ou cansaço, ou a minha imaginação fértil. Mas eu sei o que vi. Eu senti o cheiro, eu ouvi o assovio, eu vi aquele redemoinho. E até hoje, de vez em quando o tempo fecha de repente o mato fica quieto demais, com aquele silêncio pesado que precede algo estranho, dá para escutar um assovio fininho, brincalhão, que parece vir de dentro da mata, me lembrando daquele encontro. E eu não me atrevo a responder. Jamais. Porque o Saci, ele existe sim, e ele não gosta de ser esquecido. Terceiro relato. Me chamo Fátima, e até hoje não gosto nem de me olhar muito tempo no espelho. Isso porque, quando eu tinha 16 anos, vi algo que mudou minha vida. Aconteceu em 1998, quando minha mãe herdou uma casa antiga da tia-avó dela, lá em Jaguapitã, no norte do Paraná. A casa ficava numa rua estreita e silenciosa chamada Rua dos Bentos, cercada por árvores antigas e um silêncio estranho que parecia pesar no ar. A casa tinha um cheiro de madeira úmida, de coisa guardada há muito tempo. Logo nos primeiros dias, descobri um espelho antigo no quarto do fundo, um trambolho enorme, com moldura escura, toda entalhada, cheio de arabescos e carunchos. Ele estava coberto por um lençol encardido. Quando tirei o pano, quase recuei. A superfície não era comum, parecia mais escura do que deveria, como se refletisse o que havia atrás de mim, mas com um leve atraso. Não sei explicar direito. Era como se o reflexo tivesse vontade própria. Mesmo assim, achei bonito e pedi à minha mãe para deixar no meu quarto. Ela hesitou um pouco, disse que a tia-avó nunca deixava ninguém encostar naquele espelho. Mas acabou cedendo. Na primeira noite que dormi com o espelho no quarto, tive um sonho. Estava parada diante dele, e meu reflexo sorria, mas eu não. Era como se aquilo que me imitava soubesse algo que eu não sabia. Acordei suando frio, com a sensação de estar sendo observada. Nas noites seguintes, os sonhos continuaram. Sempre o mesmo padrão, eu diante do espelho, meu reflexo se movendo com um pequeno atraso, às vezes sorrindo, às vezes com os olhos completamente pretos. Uma madrugada, acordei com um barulho de madeira rangendo. Era o espelho. Ele estava vibrando, como se algo quisesse sair de dentro. Levantei da cama, tremendo, e quando me aproximei, o reflexo não me acompanhou. Ele ficou parado enquanto eu andava. Aquilo foi a gota d'água. Fui até a cozinha buscar um pano para cobrir, mas quando voltei, o reflexo já tinha voltado ao normal. Mesmo assim, tapei o espelho. Só que naquela noite, ouvi um sussurro enquanto tentava dormir. Uma voz rouca, abafada,
vindo de trás do pano. Você me acordou. Acordei minha mãe desesperada. Contei tudo. No outro dia, chamamos o padre da paróquia. Quando ele entrou no quarto e viu o espelho, empalideceu. Disse que aquilo não era coisa de Deus. Fez uma oração, jogou água benta, e mandou a gente cobrir o espelho e levá-lo embora. Levamos para um depósito de móveis velhos na cidade vizinha, e nunca mais quis saber do paradeiro dele. Depois disso, os pesadelos cessaram. Mas até hoje, se eu me olho por muito tempo num espelho antigo, tenho a sensação de que meu reflexo está só esperando a hora certa para fazer algo fora do comum. Às vezes, acho que ele ainda sorri quando eu viro de costas. Quarto relato. A noite de ontem parecia como qualquer outra. O calor pegajoso de São Carlos, no interior de São Paulo, me embalava para o sono, e as últimas luzes da cidade, lá longe, mal alcançavam a escuridão do meu quarto. Deitei na cama, exausta depois de um dia longo de trabalho, e em poucos minutos, a exaustão me arrastou para a inconsciência. Tenho 32 anos, me chamo Lúcia, e o que vivi naquela madrugada me marcou de um jeito que nunca imaginei ser possível. Mas o sono, aquela noite, não me trouxe descanso. Em algum momento da madrugada, algo me puxou de volta para a consciência. Não foi um despertar completo, mas um estado intermediário, onde o mundo real se misturava com os resquícios do sonho. Eu estava deitada de barriga para cima, como de costume, e a primeira coisa que notei foi a ausência total de som. Nem o latido distante de um cachorro, nem o barulho dos carros na rua, nem o zumbido insistente da geladeira. Um silêncio que parecia ter peso, denso, preenchendo cada canto do quarto, quase sufocante. Tentei me mexer. Mover um dedo, um pé, qualquer coisa. Mas nada. Meu corpo estava pesado, como se uma força invisível me prendesse ao colchão. Minhas pálpebras estavam abertas, mas meus olhos pareciam colados, incapazes de piscar ou de focar em algo. O pânico começou a se instalar, uma onda fria que subia pela espinha. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas minha garganta estava travada, e o ar não passava. Era como se a minha voz tivesse sido roubada, presa dentro de mim. Foi então que eu a vi. No canto do quarto, perto da porta do guarda-roupa, onde a escuridão era mais profunda, uma silhueta esguia começou a se materializar. No início, era apenas uma sombra um pouco mais densa, flutuando, mas aos poucos, ganhou forma. Era alta, muito alta, e usava o que parecia ser uma longa capa escura que se arrastava no chão, feita de um tecido que parecia absorver qualquer luz que pudesse existir ali. Seus contornos eram fluidos, como se fosse feita de fumaça, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente definidos, quase sólidos. Ela começou a se mover. Não andava, deslizava. Não havia som de passos, apenas um movimento suave, quase imperceptível, em minha direção. Cada centímetro que ela avançava, o ar no quarto parecia ficar mais frio, mais denso, quase cortante. Meus músculos estavam em completo desespero, tentando se contrair, lutar, mas era inútil. Eu era apenas um espectador impotente do meu próprio pesadelo, presa no meu corpo. A criatura parou ao lado da minha cama. Estava tão perto que eu podia sentir o ar gelado que emanava dela, um frio que me penetrava até os ossos. Mesmo sem conseguir piscar, forcei meus olhos a focar, a tentar ver o que se escondia sob aquela capa escura. E então, ela levantou a cabeça. Não tinha rosto. Onde deveriam estar os traços de um ser humano, havia apenas uma escuridão ainda mais profunda, um vazio absoluto, um buraco negro que parecia querer sugar a minha alma para dentro dele. Meus pulmões ardiam na tentativa inútil de respirar, e o desespero se transformou em terror puro e abismal. Eu podia sentir seus olhos me perscrutando, me analisando, mesmo sem existirem. Era uma sensação de invasão, de que cada canto da minha mente e do meu corpo estava sendo examinado por aquela entidade. Ela parecia não ter boca, mas eu jurei ter ouvido um sussurro. Não eram palavras inteligíveis, mas um som arrastado, um lamento ou um aviso, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Era a voz do desespero, do frio do além, da mais profunda solidão.
Eu não sei quanto tempo ela ficou ali, parada, me observando, me torturando com sua presença. Pareceu uma eternidade, um tempo suspenso e torturante. Meu corpo tremia internamente, sem que eu pudesse controlá-lo, como se estivesse convulsionando por dentro. O medo era tão intenso que eu sentia o coração bater descompassado, quase rompendo o peito, mas eu não conseguia nem sequer um suspiro para aliviar a pressão que me sufocava. Então, tão subitamente quanto surgiu, a silhueta começou a se dissipar. Primeiro, as bordas fluidas se esvaíram, depois a escuridão que a compunha começou a se desfazer, e o ar frio recuou, dando lugar à temperatura normal do quarto. Em questão de segundos, ela desapareceu por completo, como se nunca tivesse estado ali. No mesmo instante em que a última sombra se desfez, meu corpo se libertou. Pude respirar, tossir, e me sentei na cama em um sobressalto, o suor escorrendo pelo meu rosto e encharcando o lençol. Meu coração batia como um tambor de festa, e eu tremia incontrolavelmente. Olhei para o canto do quarto, para a porta, para cada sombra, mas não havia nada. Apenas a escuridão familiar da noite, e o som distante de um grilo, que parecia ter voltado a existir. Demorei horas para conseguir voltar a dormir, e, mesmo assim, a cada fechada de olhos, a imagem daquela silhueta e do vazio de seu rosto vinha à minha mente, me assombrando. Nunca tinha experimentado algo assim antes. Aquele estado de paralisia, a presença indesejada, o silêncio absoluto e opressor. Desde aquela noite, durmo de lado, sempre com um terço embaixo do travesseiro. Eu sei que o que vi não foi um sonho comum. Foi algo que me visitou, algo que me prendeu, e que, por um tempo assustador, me deixou completamente à mercê da madrugada imóvel e de sua assombração. E eu rezo para que ela nunca mais volte. Aqui no canal todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like, isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?